Bom, galera, boa noite. Hoje a gente começa mais uma live aí, eu estou retomando aos poucos, né, o meu ritmo de realizar transmissões ao vivo, a realizar essas conversas aqui, já dando boa noite aí para todo mundo que está entrando. E hoje a conversa é sobre educação, de uma forma geral. A gente está vivendo tempos aí onde está se criando até um certo ódio à ciência, está se criando uma certa, um certo culto à ignorância, infelizmente, e isso tem origens, inclusive, nas nossas deficiências educacionais enquanto sociedade. Então, vou chamar já o nosso convidado de hoje, o professor Christian Lindeberg, do Departamento de Filosofia da UFES, para a gente falar um pouco sobre ciências humanas no ensino público e educação, de uma forma geral. Vou chamar ele aqui. Solicitação, professor. É só você aceitar aí agora e a gente começa a nossa conversa aqui. Pronto. Agora, boa Boa noite, noite. professor. Tudo bem? Boa noite, tudo em paz. Estamos aqui na luta, firme. Pronto. Me ouve bem daí? Tá me ouvindo bem? Tranquilo, tá? A audição tá boa. Acho que você também tá me ouvindo bem, né? Pronto, tranquilo. Aqui também o sinal tá bem. Então, professor, você já estava acompanhando aí, eu estava fazendo uma breve introdução aqui sobre qual vai ser a temática dessa nossa conversa hoje, muito voltada aí, né, ao campo da educação de uma forma geral. E a gente vai, em algum momento, entrar de forma mais específica aí no ponto da questão das ciências humanas, principalmente nas grades do ensino fundamental, do ensino médio, aí principalmente na rede pública, né? E para que a gente chegue a esse tema, a gente precisa passar por toda uma crise no sistema educacional, e não só no sistema educacional, como na própria filosofia do que é educação, que o Brasil está atravessando hoje. A gente está tendo aí uma política pública de sucateamento da educação, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse atual momento da educação no Brasil, não só a nível superior, como né, a nível escolar ainda. Certo, tudo bem. Né? Primeiro, boa noite, né? Anderson, Defon, seus, seu público, né, que está aqui entrando no Instagram. Não sei se é telespectador, se é ouvinte, é a Espectador. nomenclatura espectador, enfim. Né? Hoje nós tivemos o anúncio, né, do novo ministro da Educação. É o quarto ministro da Educação em 1 ano e meio de governo, em 18 meses de governo, e eu penso, assim, Defon, que basicamente isso simboliza muito bem o tratamento que o atual governo federal tem tido com a educação. Né? Nós tivemos hoje também outra prova concreta dessa falta de trato, né, com a educação pública, especialmente, que só hoje saiu o relatório do Fundeb, né, que deve ser votado semana que vem, e a relatora, né, do Fundeb, a deputada Dorinha, que é do PFL, do Tocantins, entre outros fatores, diz que o principal empecilho para a aprovação do Fundeb hoje é o governo federal. Né? Então, acho que esses dois momentos, né, que nós vivemos hoje, né, o anúncio do novo ministro da Educação, o quarto, né, repito, em 18 meses, né, e a fala da deputada Dorinha, quando expôs o relatório do Fundeb, acho que materializa bem a importância, digamos assim, que o atual governo federal, né, num tom irônico, né, eu estou falando aqui, né, tem dado à educação nesses pouco mais de 18 meses. Né. Então, são muitos temas, muitos assuntos, e que certamente durante essa live, né, esse bate-papo, a gente vai conseguir aprofundar alguns desses pontos. Exato. E o perfil também, eu queria destacar isso, o perfil dos quadros que são colocados à frente do Ministério da Educação nesse período é algo também, né, a se destacar. A gente conta 4 ministros, mas tem um aí que quase não conta, que é o Decotelli, né? Que é o fraudador de Sim, currículo, que passou coisa de uma semana e não conseguiu nem sequer tomar posse direito. tem tido teve uma certa brincadeira, né, com essa troca-troca de ministros, porque o primeiro não falava português, né, até pela origem dele, né, ele é colombiano. É Né. colombiano. O segundo não sabia escrever português, né, vários erros, ficou conhecido, né, por vários erros infantis, né, na escrita. Não é nem no domínio culto da gramática, é na escrita mesmo, palavras. Na ortografia O mesmo. Decotelli, o Decotelli que aparentemente transpareceu ser uma pessoa mais séria,
mais atenciosa, enfim, né, foi o que foi, né? Fraudou pós-doutorado, fraudou doutorado, o mestrado, a FGV, que ele disse que foi professor lá, questionou o período que ele foi professor lá, né? Depois ele refutou, e agora nós temos o ministro indicado hoje, que eu nem gravei o nome dele ainda. É o Milton Ribeiro. Vou até ver se... Né, que, bom, foi agora já no finalzinho da tarde, né? Milton Ribeiro. Então, é um líder religioso, foi reitor da Mackenzie, da Universidade de Mackenzie, né, que todo mundo, né, que sabe, a história do Mackenzie, enfim, quem viveu o período militar sabe qual foi o papel da Mackenzie naquele processo contra os alunos da USP, né, na famosa Batalha da Maria Antônia, né, e é um cara vinculado ao ensino privado, né, ensino superior privado, né, e tem essa formação, como você bem destacou, na área, né, um líder religioso, né, de uma igreja religiosa. Então, assim, né, são os perfis técnicos, né, que o presidente tanto falou que ia anunciar, né, na ocupação dos cargos ministeriais, ele falou tanto que era perfil técnico, mas a história está demonstrando totalmente um outro caminho, né, em vez de ser um cara técnico, né, que conheça, que tenha trajetória na educação, mas é pessoas que totalmente avessas à discussão educacional. E estou falando aqui, Defon, não é por questão de esquerda ou de direita, né? Porque você pega os 8 anos do ministro do Fernando Henrique, né? Querendo ou não, Paulo Renato, né? O falecido Paulo Renato, né? Gostando ou não do que ele fez, né? Mas tinha sido reitor da Unicamp, tem toda uma vida vinculada à educação, né? Você via, né? Repito, você podia concordar ou não com o que ele estava fazendo, mas você via, né, que tinha uma orientação política, pedagógica, né, o próprio PSDB, na época, que era um partido muito grande, né, tinha quadros qualificados, né, para poder preencher as secretarias e as diretorias do Ministério da Educação, né, os 14 anos do governo petista também a mesma coisa, né, até o governo Temer, o usurpador do governo Temer, quando escolheu Mendoncinha, né, Mendonça Filho, Mendoncinha já tinha sido secretário de Educação de Pernambuco, né? Então, assim, pessoas que tinham vínculo com a educação, né? O Mendonça Filho, mesmo quando era deputado federal, ele participava da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, então, assim, pessoas que conheciam, né, minimamente, né, para ser bem modesto no perfil desses ex-ministros, né, conheciam minimamente a discussão educacional, algo que a gente não tem visto, repito, nesses 18 meses de presidente Bolsonaro, né? Muito pelo contrário, né? Não, é aquilo. Eu tenho divergências com o PSDB, eu tenho divergências com o modelo político, principalmente econômico, principalmente na pauta econômica que o PSDB pregava, que é uma pauta que um partido que surgiu como social-democrata, depois, quando virou governo, partiu para um neoliberalismo bem aberto mesmo, bem às claras, mas democraticamente a gente respeita, né? Aquela coisa, a gente aponta as divergências, mas respeita, inclusive eram quase muito qualificados. Até o próprio José Serra, à frente da pasta da saúde, foi um quadro extremamente qualificado, teve políticas importantes, e é aquela coisa, a divergência é política, é técnica, mas está no campo democrático. Sim. O que a gente tem de divergência hoje é do lado humano com o atual governo, né? Primeiro que ele é antidemocrático, ele passou 28 anos no Congresso Nacional defendendo o regime da ditadura militar, e você pode ver que as pessoas com quem ele tem mais predileção, principalmente para a indicação dos cargos mais importantes, são pessoas que coadunam da mesma ideia. Você falou aí, por exemplo, do papel histórico da Mackenzie em suporte ao regime ditatorial militar que governou o país durante 21 anos, inclusive do episódio marcante, sim, da Batalha da Maria Antônia, né, contra os estudantes da USP, algumas mortes, inclusive. E aí eu quero destacar um comentário aqui, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, do Éder, meu companheiro, meu grande amigo Éder Jaquirana, que ele botou aqui: percebam que os poucos negros que Bolsonaro indicou para o governo são pessoas que aparentemente foram postos para serem ridicularizados. No caso do Decotelli, ser ridicularizado com toda a razão, né? Ainda tem isso, ainda tem um viés racista do governo. Sim, claro. Não só o Decotelli, mas o presidente da Fundação Palmares, né, que sofrível, com forma constante tem demonstrado um sentimento totalmente avesso à pauta
né, do movimento negro, a luta dos negros no Brasil, né, pela condição da igualdade social, igualdade econômica, a própria igualdade educacional, né, ele chegou a depor, né, contrário à lei das cotas, né, nas universidades. Então, assim, né, é um governo que mesmo quando inclui os negros, para pegar o caso específico do Decotelli, né, inclui da forma como incluiu. E ainda fica aquela situação, né? O Decotelli foi demitido, aparentemente, por conta das fraudes, né, que ele cometeu no currículo. Mas a Damares cometeu o mesmo tipo de fraude, ficou, né, o Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, a mesma coisa, né? Agora são brancos, né? Então, assim, até nisso a gente vê um lado nefasto, né, pelo menos eu tenho essa impressão, né, por parte do governo federal, né? Então, já não tinha negros em nenhum dos ministérios, e quando indica um, fez o que fez, né, usando, né, uma pessoa, repito, que aparentemente demonstrava ser uma boa pessoa, bem intencionada, mas acabou cometendo erros grotescos, né, no seu currículo. E as pessoas, assim, podem estar questionando, mas ele fraudou, não sei o quê, né? Para quem conhece o currículo Lattes, sabe muito bem que antes de você publicar a informação, você confirma a veracidade daquelas informações. Comprovantes, né? Comprovações, E tem um outro fator, né? É o Ministério da Educação, né, junto com o CNPq, de forma mais específica, que cuida justamente da formação, né, dos professores, a formação acadêmica das pessoas, né? O Ministério da Educação via CAPES, né, que concede as bolsas de pós-graduação, né, e também de graduação, os programas como teve o Ciências Sem Fronteira, na época de Lula e de Dilma, né, que foi extinta no governo Bolsonaro, né, até a formação de professores, a formação continuada de professores, né, tem a plataforma Freire, né, que eles mudaram de nome, botaram a plataforma da educação básica, que também está preocupada com a formação dos professores. Então, o Ministério responsável por toda essa política, né, de formação e de qualificação docente, né, ter um ministro que fraudou a sua própria qualificação era meio paradoxal, né? Então, assim, né, é a situação que a gente se encontra hoje no país, pelo menos na área da educação, né? Quando a gente fala do perfil dos ministros, aí a gente já aproveita para dar um gancho e entrar um pouco numa temática que a gente vai abordar muito hoje aqui nessa live, que é a questão da perseguição a quem estuda ciências humanas, né? Porque é como se o governo Bolsonaro ele tivesse medo das ciências humanas, porque as ciências humanas ela tem a capacidade de demonstrar o que é verdadeiramente o governo Bolsonaro. Uma pessoa que estuda história, que estuda sociologia, que tem um conhecimento, um certo domínio dessas matérias, consegue olhar para o governo Bolsonaro e enxergar ali um governo fascista, com todos os traços nazistas, consegue contextualizar historicamente que ele remete a um contrassenso, a um retrocesso. Então, a gente vê que de todos esses que passaram pelos Ministérios da Educação nesse período de 1 ano e meio, talvez a figura que mais simboliza quem realmente é o governo Bolsonaro é o que saiu agora, o Weintraub. Primeiro porque o discurso dele é o mais próximo de Bolsonaro. É um discurso raivoso, é um discurso que não aponta uma solução, só aponta inimigos. Você chega com um problema com o Bolsonaro, ele faz o seguinte, isso é culpa do comunista, isso é coisa de esquerda, isso é imprensa, isso é não sei o quê, mas ele nunca aponta uma solução, porque ele é fraco, ele é despreparado. E o alimento do ódio, essa coisa de alimentar o ódio, é a única coisa que mantém aquele rebanho ali, né, junto dele o tempo todo. Então, você percebe que ele vê na educação uma ameaça. E que, por mais de um episódio, o Weintraub chegou e falou, e desqualificou quem estudou ciências humanas. E no último episódio dele, em relação a isso, foi num episódio que ele foi flagrado na rua, já durante a pandemia, sem máscara, onde ele disse que quem quiser estudar filosofia, sociologia, que estude com o seu próprio dinheiro, não vai ter bolsa para isso, nessa desqualificação. Como é que você avalia o futuro das ciências humanas no Brasil com esse projeto instalado no poder hoje? O que é que a gente pode esperar para quem aí é das ciências humanas, é da história, da sociologia, da filosofia, para o futuro? Quais são as perspectivas, professor? Então, Defon, acho que essa sua pergunta é uma pergunta altamente pertinente para a realidade que nós estamos vivendo, né? E é até bom, né, aproveitar esse espaço para poder discutir alguns temas, né, relacionados a essa discussão, né? Há pouco mais de um século, e aí eu vou retomar alguns aspectos, né,
se criou uma certa dicotomia entre ciências da natureza, né, ciências exatas, né, e as ciências humanas, né, muito pelo viés do positivismo, né, que teve uma influência no início do século passado aqui no Brasil, através dos militares, os mesmos militares que proclamaram a República, né, Marechal Deodoro, enfim, né. O próprio lema da nossa bandeira é um lema positivista. Positivo, né, francês, né? Então, assim, foi criado esse sentimento dicotômico. Mas só que o progresso da ciência, né, que aconteceu no século passado, demonstrou que isso era uma falsa dicotomia, né? Então, por exemplo, vou pegar o caso dos médicos, né? As universidades, né, públicas, privadas, enfim, formam seus médicos, né, são quadros técnicos, né, de 6 até 8 anos, a depender da especialização que ele se dedique, né, porque ele termina a graduação, vai fazer uma residência, e repito, a depender, fica até 8 anos para se formar um médico, né. Mas só que um médico desse chega numa época dessa, de pandemia, né, e se depara com diversas situações de ordem ética. Onde é que vai fazer justamente as discussões de ordem ética, né? Se, por exemplo, você tem 2 pacientes e, de repente, só tem um respirador, é o médico que vai decidir. É uma decisão ética, né, que está no campo da ética. Né, quem vive e quem não vive. Isso, a gente viu isso no Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro chegou uma época, né, e o Pará, se eu não me engano, chegou uma época que os médicos estavam discutindo quem ia viver e quem não ia viver. Em âmbito internacional, a Itália teve isso também. Né, quando estava morrendo lá mais de 1.000 pessoas por dia. Então, estou pegando um exemplo desse para demonstrar que não há essa dicotomia. Né? Você pega os engenheiros mesmo. Né? Os engenheiros hoje são formados para construir mansões, apartamentos, né, grandes para classe média alta, né? E quando fala em casa popular, né, para as pessoas com renda baixa, de 1, 2 salários mínimos, ou até mesmo sem renda, né, a concepção da casa é totalmente diferente, né? Os materiais, enfim, são totalmente diferentes daqueles que são destinados quando a preocupação são as grandes obras, no caso do âmbito do domicílio, né, da residência. Então, assim, por quê? Porque não tem essa formação, no caso das engenharias, da engenharia civil, para ser mais preciso, por conta do exemplo, essa formação mais humanista. Né? Então, falta, né, o problema do Brasil não é o excesso, né, de ciências humanas. Né? O problema do Brasil é a falta de diálogo, né, das ciências humanas com as ciências denominadas ciências exatas, ciências da natureza. Né? O ministro mesmo, o ex-ministro da Educação e o próprio presidente, né, eles gostam de citar muito o exemplo da Coreia do Sul e do Japão, né, que retiraram a filosofia, né, do currículo do ensino médio deles lá. Né? Mas as 2 nações, principalmente a japonesa, percebeu o equívoco que fez e depois corrigiu, né, inserindo a filosofia como disciplina para os alunos da educação básica japoneses. Né? E o presidente, né, e o ex-ministro da Educação, não sei se por falta de informação ou por má fé, não dizia essa parte. Né? E no caso da filosofia e da sociologia, de forma mais enfática, porque eles dizem, né, citam as ciências humanas de forma genérica, como você bem pontuou, né, a história, a geografia, né, enfim, as outras áreas das ciências humanas, mas quando é para citar exemplo, sempre cita a filosofia. Sim. E de vez em quando a sociologia. Né? O ministro mesmo, o ex-ministro da Educação, chegou a citar que o Nordeste não deveria ter faculdade de filosofia. Né? Agora você pega a história da filosofia no Brasil, né, você teve pensadores, inclusive sergipanos, que se destacaram, né, como Tobias Barreto, Silvio Romero, né, que embora tivessem tido uma formação na área de Direito, na tradicional Faculdade de Direito em Pernambuco, né, mas os escritos deles, né, ganharam notoriedade por conta do debate filosófico que eles trouxeram, que eles desenvolveram no Brasil. Né. Um dos principais historiadores da filosofia da educação, hoje está aposentado, né, foi professor da UFBA, né, inclusive foi professor do Vélez Rodrigues, né, é nordestino. Né. Então, assim, fora outros grandes, né, do mundo atual, né, que estão vivos hoje e atuam, né, que atuam na área da filosofia. Né. Então, assim, na sociologia, um outro sergipano importante, Manuel Bonfim. Né. Então, imagine, né, se essa leitura, e olha que eles viveram uma época, né, próximo dessa dicotomia, né,
que teve no século passado, né? Ciências da natureza, exatas versus ciências humanas, né? E conseguiram produzir uma obra que é bastante conhecida e bastante discutida nas duas respectivas áreas. São nordestinos, né? São sergipanos, né? Então, assim, chega a ser até um contrassenso, né? Ainda mais num país como o nosso, né? Que tem muitas desigualdades sociais, né? Que precisa entender o fenômeno social, que é o ser humano, né? O ministro da Educação, o governo federal, de forma geral, né? Menosprezar essa área tão importante para o desenvolvimento, né? Econômico e social do nosso povo. Né? Você pega agora mesmo esse período da pandemia, né? A gente tem tido problemas de subnotificação, né? Problemas, assim, a contabilidade tem sido feita, né, pelos médicos, pelo SUS, mas quantas pessoas que estão confinadas, né, que estão nas suas residências, estão passando nesse momento, né, por problema de depressão, de ansiedade, quantas pessoas entraram no alcoolismo, né, já tem registros de violência contra a mulher. Sim, quem é que estuda esses fenômenos, né, que aumentou, né? Quem é que estuda esses fenômenos? São as ciências humanas, né? Então, assim, o governo que bota as ciências humanas como o grande responsável pelos todos os problemas da humanidade, né, especificamente no caso da educação brasileira, é um governo que não entende de educação, não tem cacife básico para pautar uma agenda educacional minimamente séria para o país. Né? Então, assim, é lamentável, né, nós estarmos diante dessa situação. Né? Eu estou falando isso, né, porque eu vivo isso, né, agora diminuiu, mas ano passado mesmo, os ataques eram praticamente semanais, né, contra a filosofia, contra a sociologia, né, contra as ciências humanas de forma geral. Né. O Onyx Lorenzoni também, né, quando teve, né, no programa na Globo News, também falou isso das ciências humanas, né, citando o caso aqui de Sergipe, né, da UFES, da UNIT, né, todo mundo ficou, na época, né, o sergipano ficou sabendo da história, da repercussão. Né. Dizem que nós fazemos balbúrdias, plantações extensas de drogas, né? O ex-ministro da Educação falou isso. Então, assim, é um negócio de gente que não conhece, né? E se conhece, ou age de má fé, né? Ou o caráter... Bom, o caráter, acho que não existe caráter para uma pessoa que faz esse tipo de afirmação, caso saiba que não seja, que a afirmação não seja real, né? Esteja falando algo que ela saiba que não é real, mas fala, repito, ou por má fé ou por falta de caráter. Então, assim... Eu estou vendo aqui o comentário do Plínio, quero até mandar um abraço, Plínio, obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar a gente. A posição de casal no Rio, quando abordados pela fiscalização na rua, colocando o engenheiro civil como se fosse o melhor cidadão quando comparado ao fiscal. Algo ridículo visto na TV de massa, a esposa do engenheiro quis colocar como superior, algo deplorável. Sim, de fato, isso aí vai um pouco do senso de superioridade brasileiro, né? O brasileiro está sempre querendo... Achando, né? Querendo se colocar no patamar superior ao outro, porque o brasileiro, eu costumo dizer isso, professor, o senso de superioridade dele, seja financeiro, seja social, ele não é medido pelo que ele alcança, ele é medido pelo quanto ele tem mais que o outro. O brasileiro, ele não se sente rico se ele puder comprar algo, ele se sente rico se ele tiver algo que o vizinho não tem. Entendeu? Tem um... Por favor. Não, tem um sociólogo, né, que eu gostaria de ter mais tempo para lê-lo. Né? Ele chegou inclusive ele foi presidente do IPEA, se eu não me engano, no primeiro mandato de Dilma, que é o Gessé de Souza. Né? Ele sempre atribui essa relação que você estava comentando agora, né, de superioridade a partir da posse, né, do bem material, a uma herança escravocrata. Né? E, assim, eu não repito, eu queria ter mais tempo para ler a obra dele, mas acompanho sempre que possível, né, os vídeos dele no YouTube, as entrevistas que ele tem dado aos canais de televisão, aos meios de comunicação de forma geral, e cada vez que passa eu me convenço que ele está certo. Né? Nós temos no Brasil uma herança escravocrata. Né? E prova maior dessa herança escravocrata a gente está vendo agora. Né? Você passou, né, o governo Temer, a primeira reforma que ele fez foi retirar os direitos trabalhistas. Né? O governo Bolsonaro aprofundou a reforma trabalhista, né, no ano passado. Paulo Guedes está querendo implantar a carteira verde e amarela, né? E o Brasil hoje tem mais pessoas na informalidade, no mercado de trabalho, do que na formalidade. Nunca aconteceu isso na história do país. Né? E outra prova maior da repercussão dessas reformas é a quantidade de pessoas que aderiram, né, que pediram, né, o auxílio,
né, que chegou à casa de 57 milhões de pessoas, ou seja, é mais de um quarto da nossa população. Né? Então, quantas pessoas, acho que ninguém imaginava que ia ter um número tão expressivo, né? O que demonstra como a pobreza brasileira está grande, né? Essa ganância cada vez mais dos ricos, e quem estuda esses fenômenos, o Gessé de Souza é sociólogo, né? Quem estuda esses fenômenos, né, o impacto disso na sociedade, é as ciências humanas, né? São os cientistas das humanidades e quem trabalha com filosofia, né? Então, assim, estou só falando, né, dando esses exemplos do campo educacional, ou do campo político, do campo social, econômico, mas para demonstrar a importância dessa área, né, para a humanidade e ainda mais para o Brasil, repito, que é um país extremamente desigual. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Adelmo aqui, sempre nos acompanhando. Adelmo é um ouvinte assíduo aí de um programa que eu tenho toda segunda-feira, junto com outra galera aí, o Café e Companhia, e o Adelmo está sempre lá e está aqui hoje na minha live. Legal. Obrigadão, Adelmo, obrigadão pela presença, você é sempre um grande amigo. E é isso, professor. Tem uma frase que eu acho muito interessante. O Gessé de Souza, eu li no livro dele, que o senhor citou, que é o Elite do Atraso. É a única obra dele que eu li até agora. Mas essa questão da nossa origem escravocrata e o desapreço que a nação colonizada por Portugal tem pela educação é uma coisa também muito citada pela Marina Chauí, né, que eu leio, e ela fala muito isso, da nossa nação, o mito autoritário que funda o Brasil, né, e a nossa necessidade de se colocar em cima do outro para sentir que tem ascensão, sabe? A gente é meio que autofágico enquanto sociedade, é uma análise que a Chauí também faz. E aí eu lembro que uma frase do Darcy Ribeiro, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Sim. Essa crise atende aos interesses de algumas pessoas. E quando a gente vê o governo Bolsonaro atacar com tanta força, principalmente as ciências humanas, a gente lembra, eu pelo menos lembro com muita preocupação do fenômeno pré-ditatorial da década de 60, que foi o mesmo fenômeno que está se repetindo hoje, que é aquela coisa da ameaça comunista. E aí, quando você faz da ameaça comunista, que é uma ameaça que o Brasil não sofre e nunca sofreu, aí você tem que atacar não só o comunismo e os comunistas, mas também tudo que simbolize algo próximo a eles ou tudo que lhe ofereça risco de desmascarar quem você é. Quando eu vejo hoje Paulo Freire ser uma figura odiada por muitas pessoas, eu tenho a sensação de que a ignorância tomou conta do mundo. Porque se a gente for pegar a síntese do que a obra de Paulo Freire diz, basicamente, é de que a educação é uma ferramenta para se incluir na sociedade. A educação é uma ferramenta para a evolução natural humana e para a inclusão daqueles que estão ali fora do âmbito de atendimento da sociedade. Então, como é que se pode discordar disso? Entendeu? Ou seja, se atribuiu uma criminalização à esquerda, uma criminalização a quem defende a educação, e isso está levando o Brasil para um rumo muito perigoso. Professor, indo agora mais para a parte técnica mesmo. Como é que está hoje a realidade das ciências humanas nas grades curriculares do ensino escolar ainda, ensino médio e ensino fundamental? E aí a gente pode falar tanto da rede pública quanto da rede privada. Pronto, então, assim, outra pergunta importante, antes de respondê-la, né, eu acabei esquecendo um ponto, acho que importante para ser comentado, né? Recentemente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, quando lançou o seu edital de bolsas para iniciação científica, né, o PIBIC, né, botou cursos, pela primeira vez, botou cursos prioritários. Né? E quais são os cursos não prioritários? Os das ciências humanas, as letras, né, as artes, né? Inclusive, isso está trazendo impactos no país inteiro, porque é justamente agora, no meio do ano, que há a concessão dessas bolsas. Né? Aqui na UFES mesmo, né, teve uma discussão na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, com os departamentos, para ver como é que faz as adaptações. Né? E no próprio âmbito do Ministério da Educação, ele também tem programas, né, de escala nacional. Eu vou falar né, que eu tenho a oportunidade de coordenar aqui na Universidade Federal do Sergipe, que também estabeleceu bolsas em critério de prioridade, né, que é o programa Residência Pedagógica, que é direcionado para as licenciaturas. Né. E quais são os cursos não prioritários?
geografia, filosofia, entendeu? Então, assim, isso já está, de fato, sendo materializado pelo governo através da concessão de políticas públicas, né, através das bolsas. Né? Citei o Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq, né, que, embora seja uma autarquia, mas é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e citei esse programa, né, que é o Residência Pedagógico, o PIBID também, que é um programa de iniciação à docência, né, que também estabeleceu esse critério de prioridade, né, e deixando fora da prioridade, né, justamente as ciências humanas. Então, é uma política de Estado, né, como você bem determinou. E isso, né, Defon, é algo que não é típico do presidente Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro. Né? E aí, já entrando na sua pergunta, né, no governo do Michel Temer, né, teve uma reforma do ensino médio, né, a Lei 13.415, né, que estabeleceu uma base nacional comum curricular, que era uma discussão que já estava rolando desde 2011, 2012, ainda no primeiro governo do mandato da presidenta Dilma. Né, que estava sendo construído um documento, né, com outra perspectiva. Quando teve o golpe, né, em 2016, Michel Temer na presidência, Mendonça Filho no Ministério da Educação, mudou o foco dessa reforma, né, que aconteceu no ensino médio. E no caso das humanidades, né, elas foram rebaixadas, digamos assim, no seu status disciplinar. Né? Então, a BNCC criou as áreas de conhecimento, né, manteve apenas como obrigatório português e matemática, né, e as ciências humanas, né, conteúdos relacionados às ciências humanas, como história, geografia, filosofia e sociologia, foram diluídos na área do conhecimento, né, que são ciências humanas, sociais e aplicadas, e convertido em habilidades e competências. Né. Eu tenho participado dessa discussão, né, desde que a reforma foi aprovada, repito, né, no final de 2016, início de 2017, até por conta da minha função no departamento de filosofia, né, que eu trabalho com formação de professores, né, então, assim, tenho que estar, né, antenado, digamos assim, às modificações, porque isso impacta na formação dos professores, né, e esse ano, que é o ano de 2020, os estados estão fazendo as suas adaptações, a partir dessa BNCC aprovada. Né, e aí, Defon, isso tem variado de estado para estado. Né, aqui em Sergipe, por exemplo, né, como os estados têm o poder de fazer as suas adaptações, a Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, né, fez uma proposta, né, e conseguiu ampliar a carga horária de filosofia e sociologia. Né. Mas tem estados que a carga horária foi diminuída. Né. Você tinha antes, né, uma hora de filosofia em cada série, né, um no primeiro, um no segundo, outro no terceiro, e foi diminuído para 1 hora. Né? Eu não sei como é que está em todos os estados, mas eu tenho um levantamento de alguns estados, pelo menos os principais, né? E teve diminuição da carga horária de filosofia e sociologia. Né? Então, algo que já era deficitário, né? Porque uma carga horária de ensino médio, por exemplo, geralmente é composta por 25 horas, né? Chegando até 30, dependendo do estado, né? Você tem 5 ou 6 horas de aula por dia. Né? Então, de 25 horas, você tinha 1 hora de filosofia e 1 hora de sociologia, o que já era pouco, mas você tinha nos 3 anos, e agora diminui mais ainda, porque você só vai ver uma vez durante os 3 anos do ensino médio por conta, né, dessa reforma que aconteceu no governo Temer e está sendo implantada, continua sendo implantada pelo atual presidente da República. Né? O Conselho Nacional da Educação também tem contribuído para essas alterações, o que tem debilitado cada vez mais a presença dessas disciplinas na formação básica, né, dos jovens, no caso específico do ensino médio. Né? Então a gente não sabe como é que quais serão os impactos, né, as consequências que teremos daqui a 5, 10, 15 anos. Mas o fato, né, que está acontecendo. Né? E no caso da filosofia e da sociologia, nós estamos vivendo, né, o melhor momento, digamos assim, de toda a história, né, do ensino dessas disciplinas no Brasil. Vou citar por que isso, né? Porque essas duas disciplinas, elas foram tornadas obrigatórias, né, em 2008. Né, então, pela primeira vez, o Brasil chegou a ter 12 anos, né, de ensino de filosofia e sociologia obrigatório, desde que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Né. Para você ter ideia, Defon, o livro didático de filosofia é esse que o governo distribui. Né, no último triênio, atingiu em torno de 21 milhões de jovens. Né. Então, a filosofia, e eu estou falando especificamente da filosofia, que é a área que eu atuo, que é a área que eu estudo, nunca foi tão popularizada no Brasil. Né? Através de quê? Do simples ato, tomado
decidido pelo ex-presidente Lula de tornar a disciplina obrigatória. Né? Então, hoje você tem uma gama de pesquisadores no país inteiro, você tem um mestrado profissional, né, em 19 universidades federais, né, no Brasil inteiro, voltadas para o ensino da filosofia, e da noite para o dia toda essa estrutura que foi montada está sendo colocada em xeque, em risco, por conta dessa reforma que aconteceu no final de 2016 e início de 2017, ainda na presidência ainda no governo do ex-presidente Michel Temer. Então, assim, é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo no Brasil, né, principalmente por conta dessas reformas que estão em curso, né, e não pararam ainda. Né, exato. E talvez na educação básica. O modelo educacional, ele infelizmente, principalmente quando a gente fala ali do ensino médio, ele se baseia muito no que é perspectiva de mercado de trabalho. Então, você não consegue convencer o jovem da importância, de fato, das matérias humanas, porque eles não conseguem enxergar muitos, até pela limitação da própria educação que receberam, não conseguem enxergar a importância que aquele profissional tem para a sociedade, porque é analisado de maneira muito superficial a importância dos profissionais. Se você tem uma necessidade de saúde, você ouve e respeita a palavra do médico. Se você tem uma dúvida sobre uma questão estrutural, uma construção, algo específico, você ouve e respeita o parecer do engenheiro civil. Se você tem alguma dúvida técnica, você respeita a posição do técnico. Isso. Mas parece que com o profissional das humanas não funciona assim. Se você quer pesquisar, se você tem uma opinião sobre sociedade hoje, e um sociólogo, um filósofo vai e dá o parecer com base em estudos, com base em muito tempo de dedicação àquela matéria ali, as pessoas simplesmente dizem que ele está errado, que ele é comunista, que ele é esquerdista, porque a ignorância, infelizmente, é o que está se pregando em massa, e ela está com um canhão apontado aí, principalmente para as ciências humanas. Aqui em Sergipe foi muito bom a gente ter entrado nesse quesito, professor, porque aí você falou que com a nova reforma, 3 anos pelo menos, tendo pelo menos só 1 hora semanal na rede pública de filosofia, né, na grade do ensino médio. Quando a gente vem para campo municipal, e esse é o meu grande interesse, principalmente nessa conversa, até como pré-candidato a vereador, é importante eu me informar e até me debruçar sobre esse tema, porque é uma área muito do meu interesse. Como é que está a situação no ensino fundamental em Aracaju? Eu sei que a gente tem, na lei orgânica, a previsão de que, obrigatoriamente, matérias humanas como filosofia, sociologia, tem que estar inserida na grade curricular. Mas qual é o atual status? Como é que está atualmente? Pronto, primeiro, assim, fazer um comentário da primeira parte da sua fala, que é importante a gente situar um pouco como é que está a situação, né, um pouco redundante, né, do professor, né, no Brasil, né. Para uma parte razoável da sociedade brasileira, o professor hoje é um doutrinador, um militante político, é alguém que perverte a moralidade dos alunos, dos estudantes, né. E esse setor faz parte do governo, né. Então, assim, por isso que constantemente nós temos visto não só os sindicatos, mas os professores sendo atacados, né, quando não verbalmente, né, mas fisicamente, né. Eu já citei aqui o exemplo da fala do ex-ministro da Educação, que dizia que os professores plantavam drogas, né, tem plantações extensas de drogas, ou faziam drogas sintéticas, drogas químicas nos laboratórios. Né. Então, assim, a situação do professor hoje na ponta, né, como os meus amigos do movimento sindical dizem, no chão da sala, é uma situação muito tensa, muito delicada, né, por conta dessa política, né, deliberada, né, do governo federal de atacar os professores, né, de colocar os professores como alvo, os professores como uma categoria que perverte a ordem e a moralidade das pessoas. Né. Então isso é bom ser registrado, né, isso é muito fruto, né, de um projeto famigerado que ainda bem que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos do ponto de vista legal, enterrou, que é o projeto Escola Sem Partido. Né? Então, assim, isso tem criado um clima muito tenso dentro das escolas, principalmente para os professores, repito, da área de humanidades, né? Porque o professor de história, o professor de filosofia, o professor de sociologia, o professor de geografia, não são profissionais gabaritados e habilitados para lecionar essas disciplinas, segundo os integrantes do governo, mas são militantes que estão ali para perverter a ordem. Né? Então, acho que é bom fazer esse registro, porque é algo assim, que tem causado
não só danos, repito, orais, verbais, né, mas emocionais para os professores, né? Você conhece professor de educação básica, eu também conheço muitos, tem muitos amigos meus, foram colegas meus na época de universidade, e que, assim, os relatos são os mais constantes, né? Cada vez mais constantes, né? Então, acho que esse é um ponto. No caso da filosofia na rede municipal, aqui de Aracaju, né, acho que sua preocupação é bastante válida, porque desde que a lei orgânica foi aprovada, né, no início dos anos 90, né, no seu artigo 313, há um artigo que obriga, né, a prefeitura a ofertar em todas as suas escolas, né, da rede municipal, administradas por ela, né, a legislação falando em primeiro e segundo grau. Você vê como a lei é antiga, né, o ensino de filosofia e sociologia. Né. Curiosamente, Defon, eu não sei se você sabe, mas o autor da lei é o atual prefeito da cidade. Né? Então, vereador, né, na época era vereador. Então, vereador Edivaldo Nogueira, né, também teve a coautoria, digamos assim, do ex-vereador Emanuel Nascimento, né, que foi meu colega, né, na docência quando eu fui professor substituto lá no IFES, né, que é da área de edificações, né, de construção civil. Né. Então, assim, eles foram os autores desse projeto de lei, né, e que foi aprovado e foi incorporado na nossa lei orgânica. Né. Foi feito, nos últimos anos, alguns movimentos junto à Secretaria Municipal de Educação para tentar aplicar a lei. Né? Até porque, como eu disse, teve uma discussão em torno da BNCC, né? Diferentemente da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, para o ensino médio, a base do ensino fundamental praticamente manteve a estrutura antiga, né, do ensino fundamental. Né? Isso foi feito algumas consultas, algumas conversas, para que já incorporasse na BNCC de Aracaju o ensino da filosofia e da sociologia. Né? E teve algumas conversas, né, acho que participação do Departamento de Filosofia, o Departamento de Sociologia, né, o Centro Acadêmico de Filosofia, o Centro Acadêmico de Sociologia, né, dos estudantes, né, mas a conversa não teve efeitos práticos. Né? E é bom você ter feito essa ponderação, essa observação, né, porque em Aracaju, né, eu fiz um levantamento no ano passado. No ano passado, porque esse ano praticamente nós não tivemos aula na UF. Nós tivemos aula até com o início de março, né? Então, assim, né? E nós já estamos em julho. Mas, bom, acontece. Mas eu fiz um levantamento no ano passado, né, das escolas privadas de Aracaju. Né? Das 32 escolas que foram investigadas, né, 14, estou falando de 32, escolas que têm ensino fundamental maior, né, que é do 6º até o 9º ano. Das 32 escolas investigadas, 14 têm filosofia. Menos da metade. Ou seja, quase a metade. Né, das escolas particulares de Aracaju tem filosofia. Né. Então, assim, né, você já tem uma cultura no município de Aracaju de adotar a filosofia no ensino fundamental. E você já tem uma lei que determina, né, só precisa colocar em prática, de ter filosofia nas escolas do município. Né? Quando nós discutimos na secretaria, né, até, né, assim, né, de forma muito franca, muito fraterna, enfim, né, no sentido de equacionar e de efetivar a lei, até se chegou a cogitar a seguinte possibilidade, né, de você ter no 6º e no 7º ano sociologia, no 8º e no 9º filosofia, né, porque aí o aluno já vai estar mais, do ponto de vista cognitivo, né, vai estar mais maduro, né, mais desenvolvido e tal. Né. Então, assim, tem essa situação, esse entrave, né, que a lei não foi efetivada. Né, se cogitou na discussão, mas isso vai ter impacto, porque vai precisar fazer concurso para contratar professores. Né. A gente chegou a fazer um levantamento não tão preciso, né, porque a gente não teve acesso aos dados, né, de quantas turmas, né, tinha na época, né, no ensino fundamental maior em Aracaju, né, porque aí a partir das turmas você faz a conta, né, tanto para designar a carga horária, como também, e consequentemente, para designar a quantidade de professores necessários para poder ensinar. Né. Então, nós não tivemos acesso a essa informação, mas eu fiz um levantamento a partir do censo educacional, na época, e talvez, se fosse efetivada dentro dessa proposta, né, no 6º e no 7º ano, sociologia, no 8º e no 9º, filosofia, com 2 horas semanais, né, que foi o que a gente propôs, inclusive é o que o Conselho Nacional da Educação orienta,
né? Você iria contratar de 20 a 30 profissionais de filosofia e 20 a 30 profissionais de sociologia para poder lecionar em toda a rede municipal de Aracaju, né? Então, assim, o que é 30, 40, 60 professores, né? Eu não sei quantos professores tem na rede municipal, mas eu suponho que deve ter muito mais professores de português, né, em toda a rede municipal do que terias caso essa proposta andasse, né? Então, assim, é algo que eu sei que tem impactos econômicos na folha de pagamento, mas está na lei, né? Então, se está na lei, tem que ser cumprida, né? E depois de 30 anos, se ninguém revogou essa lei ou apresentou algo, né, que retirasse isso da lei orgânica, né, é sinal que é uma lei que, assim, não contraria o interesse da sociedade aracajuana, que é representada pelos parlamentares na Câmara Municipal, né? Então, a gente espera, né, ainda com o atual prefeito, Edivaldo Nogueira, mas fizemos algumas gestões também na Câmara Municipal, né, com o vereador Bittencourt, com o ex-vereador Camilo, né, que ficou um pouco tempo na Câmara Municipal, né. O Camilo, inclusive, é formado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, né, então ele se interessou muito, mas o mandato dele durou pouco, né. Curto, ele passou pouco tempo, porque ele era suplente, na verdade. Então, assim, mas a gente ainda fez esse tipo de gestão, né, porque não andou na Secretaria Municipal de Educação, e a gente espera que, assim, o Parlamento, né, tome iniciativa, o Poder Executivo Municipal, repito, tome iniciativa e efetive uma lei que está na lei orgânica, é uma lei feita na época que o atual prefeito, né, Edivaldo Nogueira, era vereador de Aracaju, né, e ele sabe disso, né. Então, é o que a gente faz, né? A gente tem procurado os caminhos, né, possíveis para poder efetivar essa lei. Infelizmente, nós tivemos esse problema da pandemia esse ano e não deu para dar prosseguimento a essa luta. Mas é algo que está no nosso horizonte, né? Eu já tenho pautado isso, né, no Departamento de Filosofia, junto com os meus alunos, né? Como eu disse, eu trabalho com formação, né? Então a gente já tem trabalhado os alunos para dar aula de filosofia na escola do ensino fundamental. Eu mesmo já tive a oportunidade de ensinar filosofia em 2 escolas aqui em Aracaju, no ensino fundamental, né, no colégio de aplicação, né, na 9ª série, e num colégio da rede particular, né, na nossa escola, né, sem querer fazer propaganda, né. Nós temos acesso à informação também de outras cidades, né, que também tem experiência, né, com ensino de filosofia no fundamental. Então, São Luís mesmo, do Maranhão, né, já tem ensino de filosofia na escola, na rede municipal, há mais de 10 anos. Né? A cidade de Barueri, que também tem uma tradição muito longa, né, de ensino de filosofia no ensino fundamental, também tem muito tempo, né, que ensina filosofia, né, no ensino fundamental. Então, assim, a gente já tem experiência, tem material, tem know-how, digamos assim, para poder capacitar os nossos estudantes para ensinar o ensino fundamental. O que precisa, aqui em Aracaju, né, é que a lei saia do papel, né, e o ensino da filosofia não seja apenas um privilégio, né, daqueles que estudam nas escolas particulares do nosso município, né. Por isso que eu comecei a responder essa sua pergunta apresentando esse dado, né. E vou dar uma outra informação, né. Tem 3 escolas que ensinam ética, né. Então, além das 14 que tem filosofia, tem 3 que ensinam a disciplina ética. Ou seja, dá 17. A ética, como todo mundo sabe, é o campo da filosofia, é uma área da filosofia, né. Então, se você considerar a ética como filosofia, né, você vai ter mais da metade das escolas municipais privadas de Aracaju, cadastradas, né, no Conselho Nacional de Educação, enfim, os órgãos, que têm conteúdos filosóficos para os seus alunos no ensino fundamental. Algumas escolas do 6º até o 9º ano, outras escolas, né, com uma quantidade menor de séries, mas tem. Né? Então isso é muito bom para a filosofia e volta, né, ao ponto que eu comentei antes. Né? Eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento que o ensino da filosofia está mais acessível à população brasileira. Né? Então, qualquer movimento contrário a essa democratização do conhecimento filosófico no Brasil é um movimento totalmente perverso para a nossa história, né, para o nosso país e para a formação, que esse é o objetivo da educação, dos jovens, das crianças e dos jovens para a cidadania. Né? Então, que é um dos preceitos constitucionais obrigatórios, né, da educação, é formar para a cidadania e para o mundo do trabalho. Né? Então, assim, a gente tem lutado para efetivar cada vez mais, né, esse preceito constitucional através da maior oferta, né, de conteúdos filosóficos, do ensino da filosofia na educação básica como um todo.
E o senhor falou, antes de começar a falar sobre o cenário municipal propriamente dito, falou um pouco do Escola Sem Partido, e ele o Escola Sem Partido é o símbolo daquele projeto que eu me referi anteriormente, né? O projeto de ataque à educação, Isso, por enxergar a educação como uma ameaça, né? E isso. esse governo, esse atual governo, ele escolheu a educação como seu inimigo número um. Tanto é que a gente está vendo aí sucessivos ataques, sucessivos golpes de sucateamento à educação em todos os níveis, né? No Brasil. Hoje, eu vi a informação de uma gafe, eu digo gafe para não dizer canalice, né? Do MEC, que fez uma consulta pública com os estudantes, Sim, do negócio perguntando do se eles Enem, né? achavam melhor que o Enem fosse transferido para janeiro do ano que vem ou para maio do ano que vem. 49% dos estudantes votaram em, em maio, que era o último mês Isso. possível. E aí o MEC disse, tá bom, então, já que vocês votaram em maio, a gente vai fazer em janeiro. Ou seja, é aquela coisa, o tratamento com a educação, ele é escrachadamente, ele é descaradamente desrespeitoso, sabe? E os primeiros ataques foram até, primeiro o senhor como é professor, não só do Departamento de Filosofia da UFES, mas ou foi ou ainda é do IFES também, né? Já fui Já temporário lá, fui em foi. contrato substituto. É. Exato, sabe dos ataques que foram feitos, os cortes absurdos para os institutos federais. E a política de investimento dos institutos federais foi muito bem sucedida nos governos anteriores e milhares, para não dizer milhões de estudantes no Brasil hoje devem a sua inserção no mercado de trabalho, devem o seu ensino superior, a sua qualificação profissional aos institutos federais, né? E é muito triste quando a gente vê que realmente a educação para um governo que se alimenta de ignorância, com certeza não pode ser prioridade. Professor, a gente vai se encaminhando para o final, mas quero desde já, antes da gente fazer uma pincelada final aí, agradecer e dizer que o remédio para que as ciências humanas não sofram ataque estão nas próprias ciências humanas, né? Estudando as ciências humanas que a gente entende a importância de que o estudo delas seja cada vez mais difundido pela sociedade. E nas escolas, infelizmente, hoje, o que a gente vê é uma sistematização do modelo de ensino dentro de um modelo mercantil que torna as pessoas em máquinas que têm que sair dali, daquelas escolas prontas para disputar um espaço no mercado de trabalho e ganhar aquele dinheiro e acabou. As ciências humanas, elas não só formam nossa identidade enquanto indivíduo, mas também toda a identidade nacional, inclusive a base do direito todo, ele é em cima das ciências humanas. Então, daí você veja a importância disso e o quanto é perigoso uma sociedade na qual as ciências humanas são ignoradas. Todas as grandes nações do mundo que se desenvolveram econômica e intelectualmente, elas tiveram um longo e profundo período de amadurecimento da sua base filosófica, das suas bases sociológicas. Então, professor, faça suas considerações finais e desde já fica aqui meu agradecimento pelo seu tempo, meu agradecimento aí pela sua disponibilidade e meu agradecimento também pela discussão riquíssima, porque as discussões de internet hoje elas são mais curtas, porque fica um formato mais interessante para o público acompanhar, porque o pessoal realmente, de fato, não se prende muito tempo em lives pela internet, mas com certeza em pouco tempo aqui, quase uma hora já vai de live, a gente conseguiu aqui passar muito conteúdo. Não, eu que agradeço, assim, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade, né? Eu, né, junto com outros colegas do departamento, a gente sempre participa desse tipo de atividade, porque essa é a função da filosofia, né? A função da filosofia é participar do debate público, da vida pública, né, com seus conhecimentos específicos, né, defendendo ou expondo, discordando, enfim, né, das opiniões vigentes, porque a democracia se constrói assim, né? Com diálogo, com exposição de ideias, né, com opiniões, como eu disse, né, concordantes ou discordantes, e o papel das ciências humanas, né, como você bem frisou, agora nessa sua fala final, mais do que nunca, é fundamental não só
pela sua relevância, o diálogo que ela promove, né, com as outras áreas do conhecimento, né, essa questão do mundo do trabalho, da bioética, né, das células-tronco, a finalidade, né, agora a gente está na discussão das fake news, né, então, assim, as ciências humanas são fundamentais para entender não só esses fenômenos, mas principalmente porque as ciências sociais e a filosofia colocam o homem, né, como objeto de estudo, né, como objeto de análise e como objeto de reflexão, né. Então, acho que a importância das ciências humanas se justifica por essa sua característica basilar, né. Então, por isso que elas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade minimamente democrática. Exato. Professor, obrigado novamente. Antes da gente encerrar aqui, quero agradecer a todo mundo que ainda está aqui com a gente. Ler algumas considerações. Vladimir, parabéns aos dois pela discussão. Obrigado, querido. O Sandro, a Alexandra, a doutora Jane Mello entrou agora. A Keke, minha grande amiga, ela está sempre me acompanhando aqui. Legal. A resposta das faculdades particulares estão sendo muito pouco em relação a pandemias, afinal as mensalidades são caríssimas, de fato, verdade. Bem colocado, Keke. E também aqui, a UF está de parabéns. Imagina só quem vai acabar com o ensino público. Pois é. Quanto mais ataques eles fazem às universidades públicas, quanto mais ataques eles fazem à ciência, mais a ciência vem demonstrando a sua importância para a sociedade. A gente está vivendo hoje uma pandemia que pegou o mundo de surpresa, que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém estava pronto, ninguém nunca passou por uma pandemia antes, então ninguém sabia como se comportar numa pandemia. E as ciências foram responsáveis, e estão sendo até hoje, por descobrir formas da gente lutar contra essa pandemia. E as ciências sociais é que vão definir como a gente vai se comportar enquanto sociedade para o futuro, para atravessar essas e outras dificuldades que, com certeza, a gente vai enfrentar ainda enquanto sociedade. Só a ciência nos salva, só o conhecimento nos torna melhor e só o acesso à educação pública, universal e gratuita é que garantem isso. Professor, muito obrigado pela conversa de hoje e, com certeza, a gente volta a se falar aí. Valeu, galera. Obrigado. Tranquilo, então. Obrigado. Boa noite para você e para todo mundo. Tchau, tchau.